Olá pessoal, nessa videoaula nós vamos falar sobre a evolução do pensamento econômico. Vamos estudar as principais escolas do pensamento econômico, começando pela escola mercantilista, pelo mercantilismo. O mercantilismo ele aconteceu durante o século XV e o século XVIII. Todo esse período foi marcado por diversas transformações no mundo inteiro. Entre as principais transformações estão as transformações políticas, econômicas e geográficas. Por que essas são as principais? Economicamente falando, as transformações políticas, elas contribuíram muito para a formação da monarquia absolutista. A monarquia, ela era centralizadora. Todas as camadas sociais deveriam obediência à monarquia ou ao Estado absolutista. Mas para que todas as camadas sociais obedecessem à monarquia, as camadas sociais deveriam estar satisfeitas, né, com o que a monarquia proporcionava para elas, economicamente falando, socialmente falando, em termos de bem-estar também, e também a monarquia deveria ter poder, porque ela teria, com poder, ela teria condições de exigir a obediência, né, que ela queria de todas as camadas sociais. Outra transformação que aconteceu foram as transformações econômicas. Surge um ideal representado pelo metalismo. O que era isso? Quanto mais metais preciosos, quanto mais riqueza, essa riqueza representada pelos metais preciosos, quanto mais riqueza representada pelos metais preciosos uma nação tivesse, mais poderosa seria a monarquia absolutista e mais rica, claro, seria essa nação. E essa nação sendo rica, a monarquia tendo poder, além da monarquia ter poder para si, né, ser rica para si mesmo, ela teria condições de dar bem-estar para a sociedade e deixar então essa sociedade satisfeita e apta a obedecê-la, certo? Então, o objetivo da monarquia, o objetivo da nação era acumular metais preciosos, porque esses metais preciosos eram o sinônimo da riqueza da nação. Com a riqueza, uma nação rica era uma nação poderosa. Então, uma nação rica representava, consequentemente, representaria uma monarquia poderosa, uma monarquia absolutista forte e poderosa. A outra transformação que eu quero falar para vocês é a transformação geográfica, que foi representada pelas grandes navegações que aconteceram na época e a descoberta do chamado Novo Mundo. O que aconteceu nessa época? As metrópoles, que eram as monarquias, as grandes nações da Europa, graças às grandes navegações, acabaram, além de aumentando as suas rotas de comércio, descobrindo novas terras. Essas novas terras foram denominadas de Novo Mundo. E nessas novas terras, as metrópoles europeias consideravam que os países descobertos, as terras descobertas nesse Novo Mundo, seriam as suas colônias. E era dessas colônias que eles exploravam os metais preciosos que eles tanto precisavam para serem uma nação rica e para que a monarquia fosse poderosa. Então, as grandes navegações contribuíram para quê? Para a melhoria do comércio, para maior volume de comércio, descoberta de novas terras de comércio, de novas rotas de comércio, e também para descobrirem novas terras, e dessas terras seriam retirados os metais preciosos. Então surgiu o que muitos de vocês já viram em história, a relação metrópole-colônia. Qual era o objetivo da metrópole? Era ir até a colônia, explorar o máximo que pudesse da colônia, tirar os metais preciosos, tirar as riquezas dessa colônia e trazer de volta para a metrópole. Quanto mais riqueza, quanto mais metais preciosos entrassem na metrópole e ali ficassem, mais poderosa essa nação, mais poderosa e rica seria a monarquia absolutista. Bom, então, nessa época, durante o mercantilismo, a principal fonte de riqueza de uma nação, o que explicaria uma nação ser rica ou não, seria o acúmulo de metais preciosos. E para acumular metais preciosos, essa nação deveria o quê? Deveria explorar as suas colônias,
certo? E deveria estimular as navegações, que era dali que saía, com as navegações, que seria incentivado o comércio e também a exploração das colônias. Após o mercantilismo, inicia-se a fase científica da economia. Nessa fase, existem duas principais escolas do pensamento econômico, a escola fisiocrata e a escola clássica. É também na fase científica da economia que surge o pensamento do Karl Marx, que muitos de vocês já ouviram falar. Vamos começar pela escola fisiocrata. Bom, a escola fisiocrata ela aconteceu na França no século XVIII, só que foi um período curto, foram apenas mais ou menos 20 anos, durou mais ou menos 20 anos. O que era representado, o que era a riqueza da nação durante essa fase, essa escola do pensamento econômico? Para os fisiocratas, a riqueza da nação era a terra, era representada pela terra. A agricultura, principalmente a agricultura capitalista, segundo eles, era a única capaz de gerar riqueza para a nação. Então, era estimulada a agricultura, certo? Por isso tinham os poderosos senhores feudais, os ricos senhores feudais, porque esses senhores feudais eram os proprietários das terras que ou eles cultivavam as suas terras ou arrendavam para que outros trabalhadores as cultivassem, e o fato é que a partir da terra era gerada a riqueza da nação, certo? Passando então para a escola clássica, essa escola aconteceu na Inglaterra durante o século, a partir do início do século XVIII, e ela foi mais importante do que a escola fisiocrata. As duas escolas aconteceram ao mesmo tempo, só que a escola fisiocrata durou mais ou menos, os pensamentos da escola que a escola fisiocrata defendia, duraram mais ou menos uns 20 anos, devido à importância da Inglaterra para o mundo. Então, o pensamento vigente na época na Inglaterra, que era o pensamento da escola clássica, se sobressaiu e dominou o pensamento fisiocrata. Por isso, a escola clássica durou muito mais tempo do que a escola fisiocrata. Qual era o pensamento? Nessa escola, durante a escola clássica, 4 pensadores foram os mais importantes: Adam Smith, Thomas Malthus, David Ricardo e Stuart Mill. A gente vai falar cada um deles, vamos passar pelas ideias de cada um deles, começando pelas ideias de Adam Smith. A principal obra de Adam Smith foi A Riqueza das Nações, publicada em 1776. Disse então que a partir dessa obra tem-se o início propriamente dito da fase científica da economia. Bom, para Adam Smith e para a escola clássica como um todo, pois esse era o principal pensador da escola clássica, para ele a riqueza da nação era o trabalho humano, era representada pelo trabalho humano. Bom, e principalmente o trabalho humano especializado, ou seja, o trabalho humano produtivo, englobando naquele trabalho uma combinação do homem com a máquina, para então aumentar a produtividade, para então especializar a produção e essa produção se tornar maior e esse trabalhador se tornar mais produtivo. Eu quero passar para vocês um vídeo do professor Peter, professor de economia da Unigran, falando sobre a principal fonte de riqueza das nações na atualidade. Vamos lá. Os fundamentos da escola clássica na era do iluminismo são consistentes e nascem a partir da ideia de Adam Smith, que entende que a riqueza das nações é construída a partir da especialização da mão de obra. Então, o que faria o diferencial hoje nas economias modernas e também com relação levando em conta as ideias que vieram da escola clássica, é que a especialização seria imprescindível. A partir da especialização da mão de obra, da qualificação das pessoas, é que nasceria o nível de tecnologia suficiente para atender às demandas e às exigências da sociedade.
todas as necessidades das pessoas nasceriam a partir de evoluções de pensamentos mais sofisticados e mais evoluídos. Agora, esse elemento que é o pensamento tecnológico, ele nasce também de dois fatores, que é a especialização, que é a formação dessa coisa chamada de capital humano, e também a questão do trabalho. Não é possível só você ter tecnologia sem ter o trabalho para implementar isso e fazer evoluir o trabalho. Então é a combinação de duas coisas, não é só a riqueza, os recursos naturais que cada nação tem, ou habilidades, qualidades naturais que cada país ou cada economia tem, seria um conjunto de fatores. E imprescindíveis seriam dois deles, que é, no caso, a qualificação da mão de obra e o nível tecnológico. Agora, quando se combina essas duas coisas, vai aparecer uma coisa chamada de linguagem articulada do trabalho. E essa linguagem, ela nasce cada vez mais sofisticada a partir do grau tecnológico do trabalho. Vou dar um exemplo. Imagina uma economia, um país que quer construir uma jangada e um outro país quer construir um navio nuclear. O nível de tecnologia é diferente e a linguagem articulada também é diferente. Então, veja que os países, para se desenvolverem, quando fazem essa combinação, tem todo um arcabouço de tecnologia, de qualificação, de estudo e também dessa linguagem articulada. E tudo isso acaba numa única palavra, que é educação, formação técnica, qualificação de mão de obra. E é esse o segredo. Excelente. Pessoal, continuando ainda na escola clássica, ainda falando do Adam Smith, as principais ideias desse pensador eram o liberalismo econômico, a livre concorrência, a mão invisível, que eu já vou explicar para vocês do que se trata, e a divisão do trabalho. Bom, primeiramente o liberalismo econômico. Adam Smith defendia a não intervenção do Estado na economia. O Estado não precisaria se meter, né, nas questões econômicas. Quais seriam as funções do Estado? Garantir a justiça, a paz e a segurança. Essas seriam as funções do Estado. Do que se tratasse de economia, quem deveria ficar a cargo seria o mercado. Como, gente? Mas como que o mercado poderia somente ele, né, cuidar das questões econômicas? Vamos supor que em determinado momento houvesse um excesso de demanda em relação à oferta de determinado bem. Bom, esse excesso de demanda, muitas pessoas querendo comprar esse bem está muito requisitado pelos consumidores. Esse excesso de demanda em relação à oferta significa que a demanda está muito alta e a oferta não consegue acompanhar essa demanda. Então, tem muitas pessoas querendo esse produto e esse produto não está disponível no mercado a ponto de atender a todos. Qual é a tendência, então? Os preços subirem, certo? Então, com os preços aumentando, algumas pessoas que gostariam de comprar esse produto, que estariam dispostos a comprar esse produto, com um preço mais alto, vão deixar de comprar, certo? Então, com um preço mais alto, a demanda vai diminuindo, certo? Agora, com um preço mais alto também, alguns produtores vão se sentir, olha só, o preço daquele produto aumentou, tá valendo a pena eu produzir mais desse produto, ou está valendo a pena eu iniciar a produção desse produto. Então, a oferta também tende a aumentar com o aumento do preço. Bom, agora vamos fazer uma situação inversa. Vamos fazer o caso de um excesso de oferta em relação à demanda, certo? Vamos supor que tenha muito produto disponível no mercado para ser oferecido, né? Muito produto ofertado no mercado e a demanda por esse produto não esteja alta. Então, tem produto sobrando na prateleira, tem produto sobrando no supermercado, nas lojas, nas mercearias, tem produto sobrando na economia e a demanda não está comprando esse produto. Qual é a tendência do preço, então? A tendência é o preço diminuir.
Com um preço menor, os consumidores que não podiam comprar esse produto, alguns deles vão voltar, vão poder começar a comprar o produto. E os que já compravam vão poder comprar mais. Então, com a queda do preço, o que acontece com a demanda? A demanda tende a aumentar. Por outro lado, o que acontece com a oferta? Bom, se o preço está mais baixo, muito produtor vai pensar, ah não, está muito baixo o preço, não está compensando eu ofertar esse produto. Eu vou diminuir a oferta desse produto. Quem sabe o preço volte a subir e aí sim eu coloco esse produto disponível. Então, com a queda do preço, a oferta também vai cair, certo? Bom, tratando desses dois lados, excesso de demanda em relação à oferta, os preços aumentam. Excesso de oferta em relação à demanda, os preços diminuem. Mas até que ponto o preço vai diminuir? Até que ponto o preço vai aumentar? Até um ponto em que ambos, consumidores e produtores, sejam satisfeitos, igualmente satisfeitos, e nesse ponto o preço seria um preço de equilíbrio. Equilíbrio por quê? Porque a oferta é igual à demanda, porque a demanda é igual à oferta. Nesse ponto, nesse preço de equilíbrio, todos os produtos oferecidos no mercado são demandados. E também todos os produtos demandados, toda a quantidade demandada é suprida pela oferta, certo? Nesse caso, qualquer excesso de oferta em relação à demanda ou qualquer excesso de demanda em relação à oferta vai ser estabilizado, vai voltar ao equilíbrio graças à livre flutuação dos preços. Certo? Graças à livre flutuação, à subida e à descida, ao aumento e à queda nos preços desses produtos, sem a necessidade do governo intervir na economia, sem a necessidade do governo pensar, bom, os preços desses produtos essenciais estão muito altos, então eu vou intervir estipulando um preço mais baixo, obrigando a venda desse produto a um preço mais baixo. Ou no outro caso, bom, os preços desse produto estão muito baixos e os produtores estão se sentindo desestimulados a produzir esse produto. Então eu governo, vou entrar com uma lei garantindo um preço que estimule os produtores a produzirem. Tá vendo aí? O governo está intervindo, tanto garantindo um preço mais baixo, como garantindo um preço mais alto, tanto beneficiando os consumidores, se for o caso, ou beneficiando os produtores, se for o caso também. E o que o Adam Smith defendia, o que o pensamento clássico defendia, era o liberalismo econômico. O governo não vai interferir nessas questões econômicas. O mercado sozinho se autorregula. Como? Com a livre flutuação dos preços. O governo não precisa intervir estipulando um preço mínimo ou um preço máximo. O governo não precisa intervir estabelecendo um salário mínimo e um salário máximo, estabelecendo taxas de juros. O governo não intervém nas questões econômicas. As questões econômicas, elas ficam a cargo do mercado e o mercado trabalha livremente e com essa liberdade, com esse liberalismo, o mercado funciona perfeitamente, segundo Adam Smith. A gente está falando agora de preços dos produtos. Eu quero falar do liberalismo econômico também com relação ao salário. Com relação ao salário, o liberalismo econômico defende que o governo não precisa intervir estabelecendo um nível de salário. Não precisa, o mercado que estabeleceria. Como? Bom, excesso de demanda de trabalhadores, as empresas estão contratando muito, tá? Um exemplo, as empresas estão contratando muito, estão demandando muitos trabalhadores e os trabalhadores não tem trabalhador suficiente para suprir essa demanda das empresas. Então, tem vagas de trabalho, as empresas estão oferecendo as vagas de trabalho, estão querendo contratar trabalhadores, mas não tem trabalhador suficiente. Qual é a tendência? A tendência é um aumento do salário, um aumento do nível de salário. Bom, com o aumento do nível de salário, os trabalhadores que estavam dispostos a trabalhar, mas não ao nível de salário vigente anteriormente, agora se sentem estimulados a oferecer a sua força de trabalho, porque o salário está maior, certo? Então, aí poderia já ser uma solução para eliminar esse desequilíbrio, esse excesso de demanda de trabalhadores em relação à oferta de trabalho.
Bom, outro caso, muitos trabalhadores querendo trabalhar, muita gente procurando emprego, mas as vagas de emprego não são suficientes. Então tem muita gente desempregada, tem muitas pessoas querendo um trabalho e não encontram esse trabalho, certo? A oferta de emprego, ou seja, os trabalhadores estão ofertando o seu emprego, a sua força de trabalho, a sua mão de obra, muito mais do que as empresas estão demandando esse trabalhador, né, contratando essa mão de obra. Qual é a tendência então, gente? A tendência é o salário diminuir, certo? Os trabalhadores que estão procurando as vagas, eles se contentam, a tendência é que eles se contentem com um salário menor para que então eles consigam ocupar essas vagas. Bom, aí a gente já tem uma tendência de redução do nível de desemprego. Então, do mesmo jeito que o governo não interferia, segundo, né, defende o Adam Smith e o liberalismo econômico, do mesma forma que o governo não interferiria no estabelecimento do nível de preços, o governo também não interferiria no estabelecimento do nível dos salários, certo? Quem que regula o nível de preços? Quem que regularia o nível de salários? O mercado sozinho, as forças de oferta e demanda, certo? A livre flutuação dos preços. E é essa livre flutuação dos preços que Adam Smith chama de mão invisível. A mão invisível seria os preços aumentando e os preços diminuindo, para regular os excessos de demanda em relação à oferta, oferta em relação à demanda. A livre flutuação dos salários seria um aumento e redução dos salários, também para regular esses excessos no lado do mercado de trabalho. Então, a mão invisível é a livre flutuação dos preços e salários defendida pelo liberalismo econômico e por Adam Smith. Outra coisa, o Adam Smith defendia a livre concorrência. O fato de haver concorrência no mercado, as empresas competindo entre si, traz como consequência dois fatores importantes para os consumidores. O primeiro desses fatores, se tem concorrência, o preço é menor. E o segundo, se tem concorrência, a qualidade é melhor. Quando existe concorrência, as empresas elas estão disputando os clientes. Então, muitas empresas competindo entre si, muitas empresas disputando os clientes, vai ganhar qual empresa? Primeiramente, aquela que cobra o preço menor. E depois, também vai ser levada em consideração aquela que tem um produto melhor. Então, para o consumidor, a livre concorrência é o melhor dos mundos, porque as empresas vão estar competindo entre si, buscando clientes, querendo agradar os clientes, e para agradar os clientes, essas empresas para agradar os clientes e para ganhar a clientela, essas empresas têm que cobrar um preço menor e oferecer um serviço melhor, uma prestação de serviço de melhor qualidade e um produto de melhor qualidade. Outra ideia que o Adam Smith defende é a respeito da divisão do trabalho. O que diz a divisão do trabalho? À medida que cada etapa do processo produtivo é dividida, ou seja, à medida que cada trabalhador se torna responsável por uma etapa do processo de produção, esse trabalhador ele se torna especializado nessa etapa do processo de produção. Então a produtividade dele aumenta. Por quê? Porque como ele está especializado naquela etapa do processo produtivo, ele consegue produzir a mesma quantidade em menos tempo, ou consegue produzir uma maior quantidade no mesmo período. Vamos supor uma carga horária de 8 horas de trabalho. Se existe a divisão do trabalho, se o trabalhador está especializado naquela parte, naquela etapa do processo produtivo de determinado bem, nas 8 horas de jornada de trabalho que ele tem, ele se torna tão especialista naquela produção que ele se torna mais produtivo. Então, nessas 8 horas de trabalho, ele consegue produzir uma maior quantidade de produtos. Então, isso significa aumento da produtividade e aumento da quantidade de produtos que cada trabalhador vai produzir. Essas são as 4 principais ideias defendidas pelo Adam Smith. O liberalismo econômico, a livre concorrência, a mão invisível, que já falamos junto com o liberalismo econômico, e também a divisão do trabalho.
Bom, depois de Adam Smith, a gente vai falar sobre outro pensador da escola clássica, o Thomas Malthus. A obra do Thomas Malthus é chamada Ensaio sobre o Princípio da População, publicada em 1798. A principal ideia defendida por ele ficou conhecida como a teoria da população. O que ele dizia nessa teoria da população? Segundo ele, a principal causa de todos os problemas na economia era o crescimento populacional exagerado. Para ele, a população crescia muito mais do que a produção de alimentos. Ou seja, a população crescia de maneira tão elevada que a produção de alimentos não conseguia acompanhar o crescimento populacional. Consequentemente, ele defendia que mais cedo ou mais tarde ia faltar alimentos na economia. Então, tem muita gente, né? A população está aumentando e a produção de alimentos não acompanha o crescimento populacional. Consequentemente, vai faltar alimentos. O que ele defendia como solução para esse problema? Segundo ele, duas principais soluções para o problema do crescimento populacional exagerado seria o controle da natalidade, ou na época eles denominavam a restrição do número de filhos, só que eles defendiam que as camadas mais pobres somente deveriam restringir o número de filhos. Outra ideia defendida por ele como uma solução para esse problema seria incentivar pestes e guerras, para que o crescimento populacional diminuísse e para que a população diminuísse também. Só que essas duas ideias são muito, hoje em dia, pensando, e até na época, são ideias muito exageradas e também ideias irreais. O que os economistas discutem a respeito dessas ideias, a respeito da teoria da população, é que o Malthus ele não previu que o progresso tecnológico iria tornar a produção de alimentos mais produtiva, o que Adam Smith já defendia, né? Divisão do trabalho, especialização da produção e aumento da produtividade do trabalhador. O progresso tecnológico, a invenção de máquinas modernas para serem empregadas na produção de alimentos, na agricultura, incentivaria o aumento da produção de alimentos, para que, mesmo que não conseguisse a produção de alimentos, mesmo que não conseguisse acompanhar o crescimento populacional, não houvesse necessidade de se defender guerras e pestes para conter o crescimento populacional. E sim olhar do outro lado, olhar o lado da produção, produzir de maneira mais eficiente, com divisão do trabalho, com progresso tecnológico, para aumentar a produção de alimentos. Outra ideia que ele não levou em consideração na época seria o controle da natalidade da forma que é feito hoje, por toda a sociedade. O controle da natalidade feito tanto nas camadas sociais mais pobres, como nas classes médias e classes altas, certo? Como uma solução, nesse caso, para o controle do crescimento populacional. Bom, outro pensador da escola clássica é o David Ricardo. A obra de David Ricardo é chamada Princípios de Economia Política e Tributação e foi publicada em 1817. As ideias defendidas por David Ricardo são basicamente duas. Ele dividiu a economia em 3 classes sociais. Quais eram essas classes? Os latifundiários, né, os proprietários de terra, os trabalhadores assalariados e os arrendatários capitalistas. Cada uma dessas classes tinha a sua remuneração. Primeiramente, os trabalhadores assalariados, como o próprio nome diz, a remuneração deles é o salário. Os arrendatários capitalistas, que era quem produzia na terra, eles tinham o lucro da produção, da realização da produção. E os proprietários de terra, os latifundiários, eles não produziam na terra, eles arrendavam para os arrendatários capitalistas. Qual é a remuneração, então, deles? É a denominada renda da terra. David Ricardo, na teoria da renda da terra, dizia que, primeiramente, as terras mais férteis eram as cultivadas. Então, os arrendatários capitalistas arrendavam dos proprietários, né, dos latifundiários, primeiramente as terras mais férteis. Bom, à medida que a população crescia, à medida que havia o crescimento populacional, somente cultivo nas terras mais férteis não era necessário, não era suficiente. Então, à medida que havia o crescimento populacional,
final, as terras menos férteis precisavam começar a ser cultivadas. Então, vocês vejam que essa teoria da renda da terra tem tudo a ver, está bem ligada com a teoria da população do Malthus. Bom, mas cadê, né? Por que o nome renda da terra? Bom, o cultivo nas terras menos férteis envolve custos de produção maiores. Por quê? Porque o arrendatário capitalista, ele tem que gastar mais com implementos, com fertilizantes, com adubos, ele tem que trabalhar mais a terra, porque a terra é menos fértil e isso faz com que o custo de produção nessa terra seja maior do que o custo de produção nas terras mais férteis. Bom, só que como a população precisa de alimentos, a população está crescendo e a produção de alimentos precisa também aumentar, as terras menos férteis também têm que ser cultivadas. Só que, se o preço do produto for estipulado de acordo com o custo de produção nas terras mais férteis, os donos, os proprietários, os arrendatários das terras menos férteis não vão ter lucro. Como não tem lucro, eles vão deixar de produzir nessas terras menos férteis. Então, haveria produção somente nas terras mais férteis, só que a produção nas terras mais férteis não é suficiente para atender a população que está sempre crescendo. Bom, então, para que os arrendatários se sintam estimulados a produzir também nas terras menos férteis, eles têm que lucrar. E para que eles lucrem, o preço do produto tem que estar de acordo com o custo de produção das terras menos férteis. Assim, o preço do produto mais elevado, cobrindo o custo de produção das terras menos férteis, vai dar lucro tanto para o dono das terras menos férteis, como para os donos das terras mais férteis. E à medida que a população vai crescendo, cada vez mais vai aumentando a necessidade de se produzir alimentos. Então, cada vez mais terras menos férteis vão precisar ser cultivadas. O custo de produção vai ser maior, portanto, cada vez mais o preço tem que aumentar para cobrir o custo de produção nessas terras menos férteis, para que os arrendatários continuem incentivados a continuar produzindo, certo? E cada vez mais surge a renda da terra para os arrendatários das terras mais férteis até os arrendatários das terras menos férteis. Bom, essa é a teoria da renda da terra do David Ricardo. O último pensador da escola clássica é o Stuart Mill. A principal obra do Stuart Mill é denominada Princípios de Economia Política e foi publicada em 1848. O que o Stuart Mill, a importância do Stuart Mill para a escola clássica é que o trabalho dele fez uma transição entre o capitalismo e o início das ideias socialistas. No trabalho, isso aconteceu porque no trabalho do Stuart Mill começa a haver uma preocupação com a justiça social e não apenas a preocupação com a busca pelo lucro, a busca incessante pelo lucro, mas sim também uma busca pela justiça social, certo? E portanto, ficou marcado como uma transição entre o capitalismo e o início das ideias socialistas. O início das ideias socialistas aconteceu com Marx e ficou conhecido como o pensamento marxista. A principal obra de Karl Marx, é o Manifesto do Partido Comunista, publicado em 1848. Essa obra foi muito lida, até hoje é muito lida, e as ideias de Marx são muito estudadas, tentando comparar o capitalismo com o socialismo e até tentar inserir um pouco das ideias marxistas dentro do próprio capitalismo. Com relação ao capital, a ideia que Marx traz a respeito do capital é de que ele é uma relação social entre pessoas, efetivada ou concretizada através da produção de mercadorias, que seria o resultado final. E o Marx, ele divide o capital em capital constante e capital fixo. Capital constante são as máquinas, os equipamentos, a estrutura física da fábrica, da empresa. E o capital variável é o trabalhador, é a força de trabalho. Então, segundo Marx, as máquinas, os equipamentos, a estrutura física da empresa, da fábrica, da indústria, são considerados capital, mas a força de trabalho também é um tipo de capital.
Além disso, Marx pontua que se a máquina e o trabalhador não estiverem dentro do processo de produção, eles não podem ser considerados capital. Então, uma máquina parada, um trabalhador desempregado, não vai ser considerado capital. Só vai poder ser considerado capital, a máquina e o trabalhador, se esses estiverem participando do processo de produção de mercadorias, se eles estiverem inseridos no processo de produção de mercadorias. Com relação ao valor, Marx divide valor em dois tipos, valor de uso e valor de troca. Para ele, valor de uso é a serventia do bem, a utilidade que esse bem te proporciona, a capacidade que esse bem tem de satisfazer as suas necessidades. E valor de troca é simplesmente o preço do bem. Tá. Outra coisa que ele também coloca é o valor da mercadoria. O que é o valor da mercadoria? Segundo ele, o valor da mercadoria é o tempo de trabalho, é medido, pelo tempo de trabalho socialmente necessário para produzir essa mercadoria. O socialmente necessário diz respeito ao tempo que requer para que todo o trabalho seja executado com um nível médio de habilidade e intensidade e em condições normais. Outra definição importante defendida por Marx seria o valor da força de trabalho. Para ele, o valor da força de trabalho é determinado pelo tempo de trabalho socialmente necessário para a sua reprodução. Ou seja, o valor da força de trabalho, ou seja, o salário do trabalhador, ele deve ser equivalente a um conjunto de produtos, a uma cesta de produtos que garanta a reprodução do trabalhador, que garanta que o trabalhador consiga continuar trabalhando, realizando as suas atividades. Por exemplo, o que é necessário no mês, que gastos são necessários no mês para que o trabalhador consiga se manter em suas atividades, realizando suas atividades? Seriam gastos com higiene, com alimentação, com energia elétrica, água, gastos com saúde, com conforto, com lazer. Então, segundo Marx, o salário deve ser o equivalente ao valor dessa cesta de produtos, porque essa cesta de produtos seria a necessária para que o trabalhador continuasse vindo trabalhar, continuasse conseguindo desenvolver as suas atividades, certo? Então esse deveria ser o valor da força de trabalho. Porém, Marx defendia que durante a jornada de trabalho, geralmente de 8 horas, o trabalhador produz mais do que o socialmente necessário para o seu sustento, produz mais do que o seu salário, certo? Vamos imaginar uma jornada de trabalho de 8 horas. Vamos supor que durante as 4 primeiras horas de trabalho, o trabalhador produziu aquele valor necessário para comprar a cesta de mercadorias que garanta o seu sustento, certo? Então, já que ele produziu esse valor durante essas 4 horas, ele pode pegar esse valor para si, suponhamos, e ir embora porque ele já produziu o socialmente necessário para a sua reprodução. Só que não é isso que acontece. O trabalhador ainda vai trabalhar mais 4 horas, certo? Então, o trabalho das primeiras 4 horas, que foi o suficiente para produzir aquele valor que corresponde ao valor do socialmente necessário para a sua reprodução, é chamado por Marx de trabalho necessário. Nas 4 horas seguintes, tudo que é produzido fica para o capitalista, certo? Então, é lucro para o capitalista. Essas outras 4 horas, que é do lucro do capitalista, é chamada por Marx de mais-valia. E Marx, ele divide a mais-valia em 2 tipos, mais-valia absoluta e mais-valia relativa. Como que se obtém a mais-valia absoluta? A mais-valia absoluta é obtida mediante o aumento da jornada de trabalho. Então, vamos supor que se o capitalista decide que vai aumentar a jornada de trabalho de 8 para 10 horas, em 4 horas o trabalhador produz o socialmente necessário para a sua reprodução, ou seja, em 4 horas ele produz o seu salário, e nas outras 6 horas ele produz mais-valia absoluta, ou seja, lucro para o capitalista. Agora, o que é a mais-valia relativa? A mais-valia relativa ela é obtida graças à evolução
do processo de produção, produzindo com maior eficiência, produzindo com mais tecnologia. Isso faz com que o trabalhador consiga aumentar o lucro do capitalista sem que aumentem as horas trabalhadas, certo? A jornada de trabalho se mantém em 8 horas. Só que nessas 8 horas, o trabalhador, graças à evolução dos processos de produção, aos maquinários, às tecnologias de ponta, o trabalhador consegue aumentar o lucro do capitalista, ou seja, aumentar a mais-valia do capitalista. Nesse caso, então, teremos uma mais-valia relativa. E, finalmente, Marx define o exército industrial de reserva como aqueles trabalhadores que estão à procura de emprego, que estão desempregados, mas que estão à procura de emprego, certo? Então, eles estão esperando para que surjam as vagas e eles possam se encaixar no mercado de trabalho. Então, esse seria o exército industrial de reserva, os trabalhadores desempregados, mas que estão à procura de emprego, certo? Bom, vamos fazer para fechar essa relação, essa época, né, do pensamento econômico. A teoria clássica, basicamente, defende o liberalismo econômico, a não intervenção do Estado na economia, a livre concorrência e a busca pelo lucro. Defende que a livre concorrência, o liberalismo econômico, buscando o lucro, a economia vai acabar melhorando o padrão de vida da sociedade, vai acabar levando ao crescimento econômico, ao melhor dos mundos, certo? Isso é o que é defendido pela teoria clássica. Só que, nesse período, quando ocorre a transição, quando a gente viu os 4 pensadores, Adam Smith, Thomas Malthus, David Ricardo e Stuart Mill, todos eles são pensadores clássicos que defendem liberalismo econômico, a busca pelo lucro, o capitalismo. Só que no final da época, né, da era clássica, quando a gente estuda o Stuart Mill, começa a haver uma preocupação com a justiça social. E essa preocupação com a justiça social já tem um gancho com a teoria do Marx, com a teoria marxista, certo? Agora, após todo esse período, surge uma nova teoria, que é a teoria neoclássica, que vai o período onde a teoria neoclássica está vigente é de 1870 a 1929. Esse período é marcado por incertezas em relação ao pensamento econômico. Incertezas de que tipo? Quais são as ideias corretas? As ideias dos clássicos ou as ideias marxistas? Então, é um período de incerteza se defende liberalismo econômico, não intervenção do Estado, busca pelo lucro, capitalismo, ou se defende o socialismo defendido pelo Marx, certo? Bom, o principal pensador dessa época é o Alfred Marshall. A obra dele é denominada Princípios de Economia, publicada em 1819. Quais são as principais ideias do Marshall na sua obra? Ele defende o liberalismo econômico, sim, a não intervenção do Estado na economia. Só que ele também defende o uso racional e eficiente dos recursos produtivos escassos. Então, o governo não precisa, o Estado não precisa intervir na economia. A economia, ela pode e deve funcionar sozinha, livremente, mas os recursos produtivos que são escassos têm que ser usados racionalmente e da maneira mais eficiente possível para que a economia cresça, para que os bens sejam melhor distribuídos entre toda a sociedade e para que o padrão de vida da sociedade como um todo melhore, tá? Bom, outro período que a gente vai falar é da outra teoria, outra escola do pensamento econômico que nós vamos falar, é a teoria keynesiana. A teoria keynesiana, ela vai de 1929 até os dias de hoje. O que aconteceu nessa época, nessa transição? Clássicos, marxistas, neoclássicos, para então vir a teoria keynesiana, chegar à teoria keynesiana. A realidade da época era o quê? Primeira Guerra Mundial
e a Grande Depressão, que ocorreu justamente em 1929. O mundo estava vindo do pós-guerra, certo? Do pós-Primeira Guerra Mundial, e também tinha se deparado com a Grande Depressão de 1929, a quebra da Bolsa de Nova York e uma crise muito grande que assolou o mundo inteiro, certo? Esses dois fatores juntos trouxeram como consequência para o mundo uma enorme crise e um alto nível de desemprego no mundo inteiro. O desemprego estava atingindo níveis alarmantes e não tinha nada que indicasse que esse desemprego iria diminuir, que o nível de desemprego iria diminuir. Bom, nessa época então surge John Maynard Keynes com a sua obra Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda, publicada em 1936. As ideias de Keynes, as ideias keynesianas já vinham sendo aceitas, sendo discutidas desde o fim da Primeira Guerra Mundial e principalmente após a crise de 29. E foram muito mais discutidas após a publicação da obra de Keynes. A população, o mundo teve muito mais acesso ao pensamento keynesiano depois da publicação de sua obra. Segundo as escolas do pensamento, as ideias das escolas do pensamento vigentes até então, até a crise de 29, que era a escola clássica e neoclássica, esse problema que estava acontecendo no mundo inteiro do alto nível de desemprego seria um problema temporário. Por quê? Porque bastava a mão invisível, a livre concorrência, a flutuação dos preços trabalhar livremente para que o desemprego acabasse, para que o mundo voltasse ao pleno emprego, a economia voltasse a crescer, sair da crise com o pleno emprego. Mas isso não era o que acontecia, porque na época o desemprego só aumentava. As ideias clássicas e neoclássicas, o liberalismo econômico, a mão invisível, a livre flutuação dos preços, não eram suficientes para acabar com esse alto nível de desemprego. Essas ideias não conseguiam explicar por que, em vez do desemprego terminar automaticamente e ser apenas um caso temporário, por que o desemprego só aumentava cada vez mais. Aí então surgem as ideias keynesianas, que foram tão aceitas por explicarem tão melhor a realidade, que foi até chamado de revolução keynesiana. Bom, vamos então ver algumas das principais ideias defendidas pelo Keynes. Em primeiro lugar, o caráter geral da teoria keynesiana. Geral por quê? Porque o Keynes não se preocupa apenas com o pleno emprego, apenas com a manutenção do pleno emprego. Keynes se preocupa com todos os níveis de emprego, certo? E principalmente com o desemprego, tá? Então, Keynes procura dar soluções para diminuir o nível de desemprego, visto que o que acontecia na maioria dos países eram mais situações de desemprego do que situações de pleno emprego. Então, qual deve ser a preocupação? Deve se preocupar com os níveis de emprego e desemprego para tentar solucioná-los, certo? Outra ideia importante de Keynes é o papel do dinheiro. Para Keynes, o dinheiro tem três funções. Ele é um meio ou instrumento de troca, é uma unidade de conta e é também uma reserva de valor. Os possuidores de riqueza e renda, eles podem destinar a sua renda ao consumo, certo? Mas eles também podem consumir menos e até não consumir toda a sua renda e destinar essa parte que não é consumida ao investimento, a algum tipo de investimento, e então eles recebiam renda extra, né? O lucro de ter realizado esse investimento, o lucro do investimento. Pode também destinar essa renda a empréstimos e receber então os juros por esse empréstimo, e podem também entesourar o seu dinheiro, ou seja, deixar o dinheiro guardado sem mexer nele. Só que, segundo Keynes, o dinheiro guardado, o dinheiro entesourado, ele é estéril. Por quê? Porque ele não rende juros e nem rende lucros para o possuidor de riquezas. Então seria meio óbvio que
Valeria a pena deixar o dinheiro guardado, deixar o dinheiro entesourado, sem mexer no dinheiro? Não, não valeria a pena. Por quê? Porque a melhor coisa seria, o melhor a se fazer seria investir o dinheiro e receber os lucros do investimento, ou emprestar esse dinheiro para alguém e receber os juros do empréstimo. Só que não é isso que ocorre. Apesar de ser o mais interessante, como o mundo vive cheio de incertezas, a economia mundial vive cheia de incertezas, muitas pessoas não colocam o seu dinheiro em investimento e empréstimo porque eles têm medo dessas incertezas que o mundo passa. Em vez disso, devido ao medo, ao medo de perder o dinheiro, eles entesouram o dinheiro, eles guardam o dinheiro, por exemplo, embaixo do colchão, escondem esse dinheiro para se prevenir em caso de crise, em caso de falências, em vez de investir o dinheiro ou emprestá-lo e então fazer mais dinheiro com isso. Bom, outro pensamento de Keynes, outra ideia de Keynes é a relação entre juros e o dinheiro. Vamos pensar, o cara que tem dinheiro guardado, ele vai deixar o dinheiro embaixo do colchão? Vai deixar o dinheiro escondido? Ou ele vai emprestar esse dinheiro para então receber juros? Depende. Depende do quê? Depende da preferência pela liquidez. O que é a preferência pela liquidez? É a intensidade do desejo de manter dinheiro na forma líquida, de manter o seu dinheiro em mãos. Você quer ver o seu dinheiro lá na sua conta corrente, você quer ver o seu dinheiro embaixo do seu colchão, escondido em alguma coisa lá na sua casa, para que você possa, eu precisei, tenho acesso. Certo? Essa é a preferência pela liquidez, é a intensidade do desejo de você manter o dinheiro em mãos, manter o dinheiro na forma líquida. Quanto maior a sua preferência pela liquidez, mais você quer ter esse dinheiro parado, certo? E menos você quer emprestar o seu dinheiro. Tá? Quanto maior a preferência pela liquidez, mais juros mais altos eu tenho que te oferecer para que você desista de manter o seu dinheiro na forma líquida e queira emprestar o seu dinheiro. Só que, para você desistir de manter o seu dinheiro na forma líquida, de manter o seu dinheiro em mãos e decida emprestar ele para mim, eu tenho que te oferecer um juro muito alto. Então, essa é a relação entre juros e dinheiro que o Keynes introduz. Quanto maior a preferência pela liquidez, maior deve ser a taxa de juros da economia, para que então o dono da riqueza, o possuidor de riqueza, não desista de entesourar o seu dinheiro, desista de guardar o seu dinheiro embaixo do colchão, de manter o seu dinheiro na conta corrente para que possa ser usado imediatamente, e desista de fazer isso e então resolva emprestar o seu dinheiro na economia e receber os juros. Só que, gente, a relação entre juros e dinheiro tem a preferência pela liquidez no meio. Quanto maior a preferência pela liquidez, maior é a taxa de juros que a economia tem que oferecer ao possuidor de riqueza para que ele desista de manter o dinheiro em mãos e possa emprestá-lo. Aí, a partir daí vem uma outra ideia de Keynes, que é o papel do investimento. Segundo Keynes, o investimento é o maior determinante do nível de emprego. E como na época o mundo todo estava sendo assolado pelo alto nível de desemprego, então seria importante se investir na economia. Como? Bom, investimento na construção de novas fábricas, investimento na construção de casas, abertura de rodovias, construção de vias férreas, isso tudo, realizando todos esses investimentos, com certeza haveria geração de emprego. Gerando emprego, haveria geração de renda. Com a geração de renda, haveria um consumo maior. Havendo consumo, a produção de bens e serviços seria estimulada. Estimulando a produção de bens e serviços, estimulando o lado da oferta, estimulando as empresas a produzirem, porque há consumo, as empresas vão ser estimuladas a produzir. Então, elas vão contratar mais trabalhadores. Vai, mais uma vez, aumentar o nível de emprego. Aumentando o nível de emprego, então, aumenta a renda. Aumentando a renda, aumenta o consumo. Aumentando o consumo, as empresas são estimuladas a aumentar a produção, contratar mais trabalhadores e tudo começa de novo. A
partir do investimento, segundo Keynes, haveria geração de renda, gerando renda gera-se consumo, gerando consumo gera-se produção, por causa da produção tem mais emprego, mais renda, mais consumo e a economia sairia, vamos dizer, da crise. Conseguiria sair da crise a partir do investimento e da geração de emprego e renda. Só que tudo isso, investir, gerar emprego, gerar renda, busca-se o quê? Por que busca-se o investimento? Por que busca-se a geração do emprego e renda? Para que haja consumo. Estimulando o consumo, estimulando a demanda, aumentando o consumo, aumentando a demanda, as empresas, o setor produtivo também vai se sentir estimulado a produzir, a aumentar a produção, a continuar produzindo. Então, se a demanda está estimulada, as fábricas vão se manter em funcionamento, vão continuar com os seus trabalhadores empregados. Talvez a demanda esteja tão estimulada a ponto das fábricas contratarem mais trabalhadores. Esse fato garante a geração de renda, geração de mais consumo e geração de mais demanda. É o que o Keynes defende no seu princípio da demanda efetiva. Segundo Keynes, é a demanda que incentiva a economia, é a demanda que gera a oferta. Havendo demanda, havendo consumo, as firmas se sentirão estimuladas a produzir, contratarão mão de obra, vão gerar renda e vão gerar mais consumo. Basicamente, essas são as principais ideias keynesianas, muito importantes e muito utilizadas, muito aceitas na atualidade. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, aproveitado bastante e qualquer dúvida, entre em contato comigo no fórum.